Bom dia, Vitor e Juliana. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. O governo federal começou a enfrentar uma nova crise. Dessa vez é por causa do orçamento público. E eu vou lembrar, o orçamento público é um conjunto de leis, sendo a última delas a Lei Orçamentária Anual, a chamada LOA. Ela deve ser votada no ano anterior para ser executada no ano seguinte, ou seja, o orçamento do governo federal deste ano deveria ter sido votado ano passado pelo Congresso Nacional, mas não foi. E isso começou a causar problemas grandes para o governo como um todo. Por exemplo, o Plano Safra, que é um conjunto de subsídios, enfim, que o governo tem para o agronegócio, e é muito importante para o agro, ele está com algumas linhas paralisadas, né, nesta semana foram paralisadas, justamente porque não tem um orçamento para executar e também porque houve um aumento da taxa Selic, e aí, sem previsão orçamentária, não tem como você fazer a conta direito. E aí o governo pode acabar incorrendo, inclusive, em algum problema de improbidade administrativa, enfim, coisas que podem levar a processos mais graves, até de impeachment, se for o caso. Por isso, o TCU orientou que não fizessem mais, né, paralisasse essas novas contas. O Plano Safra foi paralisado, mas o Pronaf, que cuida da agricultura familiar, não. Aí é um risco, aliás, um custo mais emergencial, tem a ver com pequenos produtores e isso continua. Porém, né, a paralisia do plano Safra é só uma das coisas, porque há muitas outras situações de um todo na máquina pública federal que começam a paralisar justamente por falta, né, de um orçamento, de uma lei orçamentária. O Haddad estava lá no Oriente Médio e veio ao Brasil para tentar agilizar isso. O que ele vai fazer? Está enviando aí, né, toda uma documentação para o TCU poder agilizar a liberação de alguns créditos de forma aí suplementar, ou seja, de uma forma que permita o governo respirar um pouco. Mas tudo termina no Congresso. O problema mesmo é que o governo está com dificuldade de passar o orçamento no Congresso Nacional, que é a casa que libera aí todas as leis, né, que faz as leis, que promulga aí toda a legislação. Por isso, vai precisar de mais acordo, mais ajustes. E olha, depois da popularidade do Lula baixa, segundo, a denúncia contra Bolsonaro pela PGR, as movimentações de Bolsonaro pelo país. E terceiro, né, uma dificuldade de comunicação do governo, inclusive de articulação política, a gente não sabe muito o que esperar. Né? O Lula teria que entrar em campo, mas até aliados dele, como o advogado Cacai, ultimamente andam fazendo críticas, ou pelo menos dizendo que o Lula não é mais o mesmo de antigamente. Resultado: inabilidade política, dificuldade de traçar até o dia a dia da administração, que é o que a gente está falando aqui. Orçamento é o dia a dia. Então, a situação não é nada boa. Agora, sem orçamento o país para. Vamos observar qual vai ser a habilidade de articulação do governo federal, mas, ao mesmo tempo, também a sensibilidade do Congresso para que a máquina não paralise. Mas aí, a conferir, a gente volta segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser.